Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Vale, ao nosso canal de podcast do Vale do São Francisco. Hoje, eu quero agradecer primeiro a vocês que já estão aí online, né? Eu vou pedir a vocês que compartilhem, curtam, mande aí o link aí, ó, nos grupos de WhatsApp, porque a gente vai estar recebendo hoje aqui um jovem que está no segundo mandato já de vereador, aí filho da terrinha, Arthur e Renatinho, técnico em radiologia, apaixonado pelo esporte e vai estar aqui para poder bater um papo com a gente, bastante interessante, bem leve, não é uma entrevista que fique pesada, é aquele negócio para a gente estar conhecendo um pouquinho mais da história dele e a gente está aqui trocando essa ideia e também ter essas novidades que ele tem aí para falar sobre os mandatos dele e espero que vocês gostem, certo? Então vou pedir mais uma vez aí que curtam, compartilhem, comentem aí, mande seu alô aí que a gente vai estar, assim que possível, estar respondendo a todos vocês. Arthur, meu jovem, seja muito bem-vindo. E aí, Léo, Gostaria mais uma vez de agradecer você eu que, aceitar o nosso convite e estar aqui. eu que agradeço, Léo. A gente que tem uma história, né, lá atrás, antes de eu ser político, antes de você até ter aquela relação com o Sensei, isso eu nunca esqueço. Mas a gente vai tratar um pouquinho dessa história aqui pra turma. Deixar aqui também um forte abraço pra turma de Sensei, meus amigos, minha família, minha esposa, todos que estão aí com certeza acompanhando. Pois é, Arthur, então assim, para quem não lhe conhece ainda, que às vezes a gente acha assim, é vereador, todo mundo sabe quem é, sabe qual é a história. Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, quem é Arthur antes da política? Léo, eu desde muito jovem, né? Eu sempre sonhei em estar na política. Talvez por a gente viver aquilo ali de perto, né? A gente já vem de uma história política muito bonita. Meu avô já foi prefeito, meu tio já foi presidente da Câmara durante 4 mandatos. Acho que Juliana agora que superou ele, que está indo para o quinto mandato. Então, assim, a gente viveu aquilo ali de perto. E assim, eu desde jovem sempre sonhei em estar na política. Às vezes meu pai questionava, rapaz, vá para outra área, vai estudar. E a gente sempre naquela empolgação, mas também seguia a parte do estudo. Logo a gente se formou ali no Colégio Estadual 7 de Setembro. Hoje meu pai é diretor daquela escola, a gente criou muitas amizades ali. Tem amigos pessoal que a gente carrega desde aquela época, que são parceiros hoje na política, no dia a dia, na hora de que a gente tem que desabafar, são essas pessoas. Então, assim, a gente cresceu nesse meio e a gente traz para a vida. Mas o Colégio 7 de Setembro, a turma ali da Bela Vista, quando eu costumo dizer que a gente jogava bola ali na areinha, tenho amigos lá há muito tempo, Dirley, Duarte, que é da infância mesmo, da raiz. Aí depois vem aquela geração que a gente conhece na escola e aí chegou até hoje onde a gente tá. É interessante que quando você está lembrando assim, tanto do set como o do bairro da Bela Vista ali, tem alguma história interessante aí desse seu tempo ainda? Você era o menino malino, ou era o Joãozinho, ou era o menino mais estudioso, mais quietinho? Conta aí pra galera aí. Rapaz, Léo, eu dava trabalho, aquele trabalho com responsabilidade, né? Minha mãe sempre dizia, o Arthurzinho é o que dá mais trabalho aqui de casa, mas aquele trabalho que com muita responsabilidade, nunca foi de passar dos limites, não. Era um trabalho dentro dos conformes, vamos dizer assim. Mas tem muita história bacana naquela época, a gente, como eu digo, a minha infância não tenho o que reclamar. Foi uma infância mesmo vivida como tinha que ser. Logo era, eu acredito que eu seja da última geração da internet, vamos dizer assim. Que depois da minha geração já veio, começou a internet e rede social. Eu ainda peguei aquele finalzinho ali que a gente tinha que jogar peão, jogar gude, jogar bola. Então, assim, a gente conseguiu viver ainda aquela fase que você também pegou. Eu peguei ainda, que eu já tenho 40, né? Você tá com 32, ela falou 32. da idade, né? No Isso. segundo mandato, né? Achei interessante. Arthur, aí você vindo, no caso aí, formou no SET e você veio estudar em Juazeiro? Isso. Eu, assim que se formei, meu pai, acho que querendo incentivar, né? Ele me fez uma proposta na época. E aí, você quer estudar ou quer me acompanhar, trabalhar comigo? Eu digo, não, eu vou para estudar. E aí, na época, eu fiz uma seletiva para técnica agropecuária. E aí eu ainda iniciei o técnico agropecuária, estudei uns 3 meses mais ou menos. Só que não era uma área que eu me identificava. Então eu sempre tive uma quedinha pela área de saúde.
E aí eu passei 3 meses, eu conversei com meu pai, acabei não desistindo, na verdade, do técnico agropecuária e fui fazer cursinho, cursei ainda no Decisão. Logo em seguida eu iniciei o curso de técnico em radiologia, que é a minha profissão, né, de origem. É, e logo você foi trabalhar na área da saúde, é assim que concluiu o curso, ou ainda deu um tempo ainda? Como você foi se envolvendo cada vez mais na área da saúde? Léo, não foi de imediato, mas foi quase que imediato. É, eu me formei junto com o Pedro Hugo, um dos meus melhores amigos, a gente estudava junto, fazia comida junto, aquela parceria. E aí seguimos o curso de radiologia. Logo que eu me formei, eu consegui estagiar no Hospital de Traumas, onde eu fiz muita amizade. E coisa de um ano e pouco depois, aproximadamente 2 anos, eu consegui entrar para trabalhar, de verdade. Então, o trauma é uma das minhas, vamos dizer assim, onde abriu muita da porta para mim. Me ensinou muito. Eu acho que de 100% que eu aprendi até hoje de minha vida, eu agradeço 60% de vida fora de meus pais, o trauma. Que meus pais, é claro, né, quem me ensinou o que eu sou hoje, mas assim, o trauma, por a gente lidar com vidas, eu aprendi bastante o que é mexer com pessoas, que ali... Cortou o cordão umbilical, né? Dizer Isso, assim, então, na vida no mundo, o isso. hospital acabou lhe ensinando muito, né? E isso eu tinha um chefe imediato quando eu trabalhava lá, Léo, que ele costumava dizer assim, que você trabalhar no SUS é, é onde você está mexendo com as pessoas que mais precisam. E ele sempre dizia: cuide das pessoas porque elas sempre vai ser o amor de alguém. E eu carrego isso para mim. Eu trouxe isso para a vida pública, na política, porque todo paciente que está ali no hospital, ele é o amor de alguém. E às vezes a gente é como a política. Tem que tratar todo mundo bem porque aquela pessoa é o amor de alguém. Então é cuidar das pessoas mesmo. É bastante interessante. Aí, vendo eu, dessa área da saúde, né, de técnico, foi quando também a gente se encontrava bastante, essa questão de jogo do Flamengo, flamenguista doente, né? Aí, assim, como foi essa decisão mesmo de você entrar para a política? Tão jovem, mas já vinha com esse sonho, como você sempre Isso, relatou, né? isso. Mas essa decisão mesmo de entrar para a política mesmo. Léo, como eu falei, né, no início, é um sonho mesmo de criança. Eh, Minha família passou praticamente 2 mandatos sem ter um representante da família. O último tinha sido o meu primo, o Hipólito. Então, nesse tempo sem um candidato, surgiu a minha vontade de ser, e também surgiu do meu primo, o Kaique, pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho enorme. Então, assim, por algum instante naquela corrida para ser o candidato, ficou meu nome e o dele. E às vezes algumas pessoas distantes acham que teve uma interferência, mas a gente, unidos, como sempre a gente foi, a gente sentou, conversou e na hora de definir o nome, Kaique decidiu me apoiar. E ele até brinca hoje: rapaz, Arthur, acho que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, até porque você é muito paciente, eu sou mais estourado. Eu até brinco com ele: se um dia eu decidir sair da política, você é minha primeira opção. Eu só não vai se você não quiser. Eu costumo brincar com ele assim, que tem meu apoio, tem meu respeito. A admiração, o Kaique é mais que um primo, né? Um irmão. Tenho um carinho enorme por ele. Tia Noêmia, tio Berg. Logo a gente cresceu ali, junto, morando praticamente na mesma casa, que as casas eram muito próximas. Então a gente tem essa admiração e respeito. Sim. Aí, com o Kaique, vocês decidiram, entre vocês dois, ali Isso, com a família, isso, sentado, né? isso, Decidiram que era você, mas isso. assim, o que mesmo decidiu mesmo assim? Foi tanto por conta do seu avô, que tinha sido mesmo assim? Você tem alguma história que você relembra do seu avô quando criança? Porra, esse despertar de entrar para a política, você tem algo em especial? Léo, o mandato de meu avô eu não lembro porque eu não era nascido. Mas assim, a gente ouvia falar muito. Meu avô sempre foi um cara muito servidor, meu avô, um cara que sempre gostou de ajudar. Mas a vontade, ela vem mesmo de criança. É como eu falo, talvez vivendo aquilo ali, a gente, às vezes, no subconsciente, a gente tá ali e entrou essa vontade.
E meu avô um dia me fez um pedido, que eu não entrasse em política. E eu disse a ele, não, eu vou porque eu acredito que a gente não pode deixar morrer a história que iniciou lá atrás com o senhor. E quando eu decidi entrar foi, além dessa vontade, eu falei isso pra ele, quando a gente teve essa conversa. Arthur, para quem não sabe, diga aí o nome do seu avô aí, para quem não. Porque assim, e logo em seguida, então você me diga assim, por que Arthur de Renatinho? Qual é o Certo. nome do seu avô? É Quinzinho, Joaquim Domingos da Silva, popular Seu Quinzinho. popular Quinzinho, né? Porque Isso, em assim, porque a gente memória. fica falando aqui É. do vô, mas isso até ia dizer assim, por que o nome Arthur de Renatinho, né? Rapaz, Léo, o nome Arthur de Renatinho, de certa forma, foi uma homenagem muito forte que eu fiz para meu pai. Eu até brinco com ele, né? Que se eu alcançar o mundo na política, eu, eu não vou ter a história que ele construiu. Meu pai, eu até brinco com ele, que às vezes a vida ela é um pouco injusta. Eu gosto muito de usar um termo que daqui a 100 anos, talvez, ninguém vai lembrar que a gente passou por aqui. E talvez a gente, por ter tido mandato, vai ser lembrado na história, no negócio. Eu até às vezes brinco que meu pai sempre foi um político, mas nunca teve mandato. Até porque ele nunca disputou uma vez para vice, mas meu pai nunca teve mandato, nunca foi muito a dele de ser o nome. Ele sempre gostou de estar ali nos bastidores. Então, assim, quando foi para definir o nome, quando a gente já tinha decidido o candidato que iria disputar e por contar um pouquinho também como é que estava a nossa situação familiar na política naquela época. Fique à E vontade. assim, quando foi para definir o nome, meu pai sugeriu alguns nomes. Pela a história que eu falei, que trabalhei no Trauma há 3 anos, fiz muitos amigos, consegui ajudar muita gente de Centro-Sé, da região toda. Então, assim, meu pai vai ser o quê? Arthur do Raio-X, Arthur do Trauma. Eu deixei ele dar algumas sugestões. Arthur Almeida, e eu sorri, né, e disse para ele assim: você acha mesmo que eu vou pegar a sua história todinha e vou deixar de lado? Eu vou pegar ela, você se vire, que vai ser Arthur e Renatinho. Aí ele riu também, concordou, então. Só que aí, para completar, eu disse a ele assim: eu não vou iniciar Arthur e Renatinho, mas no final dessa história eu quero que você vire o pai de Arthur. Aí ele olhou assim para mim: por quê? Eu digo porque não vai ser fácil, mas eu quero se tornar um político tão grande que quando você chegar nos locais você seja chamado do pai do Arthur. Então acho que isso vai ser muito vai te dar muito orgulho para você ouvir que seu filho cresceu, que você virou o pai dele, né? Então Rapaz, é bastante interessante. Essa história, querendo ou não, é forte isso, e a relação entre vocês dois é bastante interessante, é uma amizade, né? Uma isso. cumplicidade. Acho que acho que eu e meu pai assim é mais que pai e filho, não sei assim, eu não consigo nem expressar, é uma amizade muito verdadeira assim, que a gente se dá muito bem. Meu pai pega conselho meu pai me escuta, meu pai é um cara fora de série, quem tiver o prazer de conhecer ele, E como eu tenho, é. alô Renatinho, prazerzão em ter conhecido você e conhecer seu filho e estar hoje aqui compartilhando um pouquinho mais da história dele. Isso. Pessoal, aproveita aí, curte aí, comenta aí que o papo aqui vai fluindo. Arthur, e sabendo também que seu pai é um amante do esporte, né? Então, eu queria também que você falasse, assim, além desse lance da saúde, que você tem muita afinidade, até mesmo pela sua formação, mas no esporte também vocês têm uma história interessante aí com o SES, né? Tem sim, Léo, tem com SESI é um fruto da nossa família também, né? O SESI, meus tios são um dos fundadores do SESI, meu tio Rosival, junto com meu pai já veio depois. Então, assim, a gente tem uma história muito forte. O César é um amor de criança, é inevitável. Agora, a pergunta que não quer calar, você é mais Flamengo ou é mais SESI? Rapaz, acho que empata, que eu também sou Flamengo demais, né? Aí você vê como é interessante, para quem não conhece essa história de SESI e os outros times locais na cidade menor, na terrinha então, a rivalidade é terrível, é Fla-Flu, é Vasco e E Flamengo, é Flamengo e Vasco. Então, assim, realmente quem participa lá se envolve de se verdade, né? envolve. Por isso que eu pergunto assim, para poder mostrar para quem é de Juazeiro, de outra região que não conhece essa história, né? Entender o que é um time local, como eles
praticam essa forma de torcer, né? É o César, como eu falei, né? É um amor de criança. Mas quando você fez a pergunta aí, você me botou numa pesada, né? Que eu sou gozador para narrar de futebol. Eu gosto de tirar onda ali com o Flamengo e tal. Você perguntou qual é o amor para que lado. Esse ano, se tiver de escolher, vamos botar o César campeão, que já tá mais tempo sem ganhar. O Flamengo tá ganhando muito, né, Léo? Dá pra aguentar. Eu tô sentindo que o Flamengo não vai ganhar nada. Pois é, Arthur. Foi vendo aqui assim. Então, você foi eleito já na primeira vez que concorreu, você foi Isso. eleito, né? Com quantos anos? 27, né? Fechando Foi 27 com ali. 27 anos e foi na campanha de 2000 e foi na de 2000. Foi, na reeleição de Ana. Na reeleição Na de Ana reeleição Passos, de né? Ana, isso. Como é que você faz assim Você botou 2000, pô. 2000 é 2020, então assim, pô, é isso mesmo. Aí 2016. você quer me envelhecer, pô. 2000 com 27, aí você já botou mais velho que Aí você. eu 2000, quem era velho era eu, rapaz. A memória também já vai falhando um pouco. Verdade, foi 2016, foi a primeira eleição de Ana, que ela ganhou. Você já foi eleito só na de 2020, foi correto? na reeleição dela. Na reeleição dela. 2020, quando eleito, você consegue fazer para a gente um balanço desse primeiro mandato seu, você é muito jovem, a expectativa, você entra com todo o gás, aquele negócio, pensando uma coisa, houve muita gente experiente, mas o cara, não, mas lá também eu vou mudar. Como é que você consegue fazer esse balanço desse primeiro mandato seu? Léo, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado na política. Talvez para iniciar na política, talvez eu tenha sido o cara mais privilegiado da história de Centro Sé. Eu costumo falar até da história. Juvenilson, quando foi para iniciar, ele não tinha tido um vô, ou um pai, ou um tio, que já tinha exercido um cargo a nível de meu vô, né? Ter sido prefeito. O pai de Juvenilson também político, já disputou. Mas assim, eu tinha um vô prefeito, um tio vereador, ex-presidente da Câmara, um primo vereador, e a gente conseguiu unir a família toda em volta de meu nome. Como eu falei, minha família estava afastada, a gente tinha perdido uma eleição com meu primo, e minha família estava, vamos dizer assim, estava em baixa na política. E a gente conseguiu resgatar isso aí, através de meu nome. Eu não tenho esses dados oficiais, mas talvez a gente pesquise, os historiadores aí que puderem me ajudar. Talvez eu seja o candidato, a primeira vez disputando a eleição, mais votado da história política de Centro-Sé. Pelo menos em números, eu não sei em porcentagem, se realmente é assim, né? proporcional. Eu tive, na minha primeira eleição, eu ganhei com 1.369 votos, sendo candidato a primeira vez. Então, assim, como eu falei, sou um privilegiado. Eu costumo dizer que eu tinha de um lado o Rosalvo e do outro o meu pai. E a bagagem todinha de meu avô ali. Então, eu tenho o Rosalvo, um cara também que dispensa comentário. Só tenho a agradecer, um cara que me ensina muito, um cara muito querido também. Vive para ajudar. É um cara servidor, um cara que eu só tenho a agradecer. Então, assim, aí a gente ganhou as eleições. Dentro desse processo do mandato, eu construí muitas relações. Eu construí uma relação boa com o Zó, deputado, que Zó é um cara que eu digo hoje que é fora de política. Eu conheci Zó na política e hoje Zó é um amigo de confiança, um cara que gosta muito de mim também, que me acolheu como um pai também na política. Eu tenho uma admiração, respeito grande por ele. E assim, a gente conseguiu muita coisa durante esse primeiro mandato. A gente conseguiu pavimentações para Ponta d'Água, junto com o colega vereador Eminho, que a gente tem até que cobrar da empresa, vou fazer a cobrança aqui, né? Mas a gente tem que fazer a cobrança, que tem que concluir aquela obra, que já era para ter terminado, e as empresas, você sabe, né, Léo? Quem mexe não depende só da gente. A gente tá cobrando, já tô cobrando aqui, ó, tá dando a entrevista e cobrando, que termine lá a obra que fez um pedaço, mas tá faltando. E foi um recurso que a gente conseguiu logo no primeiro ano, como repetindo aqui, eu junto com o vereador Eminho. A gente conseguiu a reforma do estádio municipal, como a gente ia falando aqui de futebol. Centro-Sé são apaixonados por futebol, o estádio lota, ginásio quando é para futsal lota. Então, assim, a gente conseguiu também essa reforma, que foi uma parceria com o deputado Zó, onde está lá
Eu costumo dizer que a reforma foi boa, mas a gente ainda merece mais. Tem que ainda evoluir ali a questão de arquibancada. O campo melhorou porque a gente tava sem, né? Mas então naquela parceria com a gestão municipal, com o deputado Zó, o governo do estado, a gente conseguiu também um raio-x digital para Centro-Sé, onde está lá, a sala foi implantada, está funcionando. A gente conseguiu o MTech para Campo Largo. MTech, para quem não conhece, eu costumo dizer que talvez tenha sido uma das maiores conquistas do nosso mandato, porque o MTech ele é para formar aqueles locais de difícil acesso, onde às vezes não tem um ensino médio, os pais têm que fazer o esforço e colocar seus filhos onde tem para estudar, normalmente na cidade. Lá é mais perto, Umburanas ou trazer mesmo para Centro-Sé, que é mais distante. E a gente conseguiu implantar lá o MTech. Hoje aqueles alunos conseguem se formar dentro da comunidade. Então assim, se você botar o custo-benefício, a dificuldade que é um pai tirar um filho de dentro de casa, para pagar aluguel, pagar alimentação, manter uma criança dessa fora, então assim, hoje consegue se formar dentro da comunidade. E a gente teve outras conquistas assim, importantes, indicações atendidas, calçamento da rua, finalizando a rua 1 e 2 da Bela Vista, que a rua 3 e 4 foi indicação do vereador Ailton. A gente conseguiu também uma indicação que foi para levar água para Bela Vista 4, que água também, que é um ponto que a gente tenta buscar para evoluir, que a gente sabe da dificuldade que é. Centro-Sé tem essa dificuldade, mas a gestão tenta sempre melhorar. Você sabe também que não é fácil ser gestão. Mas assim, a gente conseguiu bastante coisa que ajudou bastante no nosso município. Pois é, foi assim, desde já eu dou até parabéns, porque a gente sabe que a função de um vereador ela é de fiscalizar, ela é de indicar, né? Então quem Isso, executa geralmente é o executivo, é isso. a prefeita, e a prefeita, como é que você avalia também a relação sua nesse primeiro mandato com a prefeita, com a ex-prefeita, né, Ana Passos? Léo, Ana, Giselda está iniciando seu mandato, mas Ana é considerada a melhor prefeita da história de Centro-Sé. Isso aí é dito pela maioria, né? A maioria fala isso. Então, O assim, resultado aparentemente foi para as urnas, né? isso, foi para as urnas. Então, assim, Giselda, ela tem tudo para igualar, chegar ali perto de Ana, até porque pega a casa arrumada. Esse início de mandato de Giselda já foi entregue obras também. Você sabe que em 100 dias a Giselda entregou obras. Então, assim, não é fácil ser gestão. Então, assim, a tendência é as coisas ir andando sempre bem, né? Porque é um mandato de continuidade e Giselda tem esse suporte, também como... Eu falei aqui que eu talvez tenha sido o maior privilegiado, né? Que eu tinha o suporte, mas eu esqueci que de Giselda também, que tem dois padrinhos fortes, né? Que tá ali, ó, dando aquele suporte, e também Giselda acho que tá ali junto comigo ali, entre os maiores privilegiados, e ter esse suporte ali que tá dando conselho, que vai ajudando. Então, tem tudo para fazer um mandato também para entrar para a história. Arthur, dentro desse contexto, né, de padrinhos, de a gente vem falando, você vê que nesse seu primeiro mandato você teve uma relação muito interessante com o Zó, construiu uma amizade e apoiou ele na campanha, e agora está chegando a campanha, a próxima campanha já para deputado. Como é que tá? Porque o nome de Juvenilson hoje vem despontando em todo o Vale do São Francisco, e em Centro-Sé não é diferente. Você faz parte da base aliada dele. Como é que tá agora isso aí, rapaz? Léo, tá tranquilo. Coração leve. A gente que faz a política de forma honesta, que verdadeira, a gente fica tranquilo em qualquer situação. Eu estou muito feliz em poder apoiar Juvenilson nesse projeto dele, Juvenilson que é nosso líder. É, Fico triste em não poder votar em Zó, mas fico feliz também pela parte que Zó dá hombridade, um cara que ele me chamou, para você ter, eu vou até revelar aqui uma história, Zó me chamou. Ele disse, fique tranquilo, em relação ao apoio a Juvenilson, errado seria se você não apoiasse Juvenilson. Ele disse, fique tranquilo, você é um amigo, um filho que a política me deu, ele costuma falar assim comigo. Então, o Zó é um cara muito compreensível. Inclusive, ele disse que
independente de qualquer coisa, ele quer que ele vença a eleição, que o Juvenilson vença também, e que eu vou continuar sendo o vereador dele em 107 também. Ele disse assim: você é um homem de sorte, tem tudo agora para ter 2 deputados estaduais, Juvenilson e Zoc, essa parceria. Então, assim, a gente vai dar a carga, o apoio total ao Juvenilson. Isso aí eu não faço política escondida. O que eu sou e não tem meio termo, não. A gente tem que ter lado, tem que ter postura. Apesar da gente ter essa amizade com o Zó, quando parte para decisão, a gente está definido, vai dar a carga 100% em Juvenilson, na terrinha. Olha, então tá vendo aí o vereador Arthur de Renatinho esclarecendo a dúvida aí para quem tinha essa dúvida, né? Quem às vezes não tem o contato, fica naquela dúvida, sabendo assim, Arthur apoiou o Zóio nessa agora, como é que vai ficar? Então, ficou muito bem claro aqui para todo mundo, né? Arthur, e agora, nesse segundo mandato, você agora também é primeiro secretário na Câmara, né? Meu secretário. Então, como é que está sendo essa experiência nova para nesse segundo mandato? E também fazer esse balanço desses 5 primeiros meses aí. Léo, tudo que é novo, no início assusta, né? Eu assumi a responsabilidade de ser primeiro secretário logo na posse, onde estava ali o centro das atenções e a gente já tomou. A primeira experiência foi logo com a casa cheia. Então, assim, mas a gente conseguiu se sair bem. É uma experiência nova, porém boa. Porque, assim, tudo que você cria mais responsabilidade lhe ensina. Então, assim, é uma experiência boa que a gente tá tirando aí de letra. Com certeza, até o final do mandato, a gente sai de lá melhor do que entrou, vamos dizer assim, porque ensina bastante também. E dentro desses 5 meses, você consegue hoje aqui é, alguns dos seus projetos que você tinha em mente, que você já começou a ver andamento. Léo, a gente fez algumas indicações nesse primeiro mandato. Eu estou indo agora em Salvador, a gente talvez vamos ver para definir um deputado federal. E sempre que eu vou em Salvador conversar com um deputado, eu vou para pedir, para ser sincero. A gente pede para quem pode dar, né? Como diz Ana, a gente tem que pedir para quem pode dar. E eu sou um cara que eu gosto demais, eu amo minha cidade, então a gente vai pedir. Eu tenho feito algumas indicações de uma orla para Centro-Sé, já foi indicação minha nesse mandato. Inclusive foi retirado o parque lá, já é um avanço, né? Tomara que essa indicação a gente consiga executar. A gente sabe que não é fácil, não é só chegar e pedir e vai fazer. A gente fez uma indicação agora também na última sessão, uma indicação muito importante, que é para instalação de um aparelho, uma sala de raio-x no povoado de Piri, onde também eu fui bem votado lá, eu tenho um carinho muito grande pelaquela comunidade, e a gente fez essa indicação para que se monte uma sala de raio-x. Eu até, por ser da área, levantei porque a gente vai ter uma economia, não vai ter gasto, porque vai questão do combustível, da ambulância que leva aqueles paciente pissarrão que tem alguma situação, por exemplo, no raio-x vai estar ali pertinho, e a ambulância também que foi conquista do nosso mandato, eu acabei não falando, essa ambulância que a gente conquistou para a comunidade de Piri também. Então, a gente está vendo então fruto já também, Isso, dentro desse apenas 5 meses, né? Que quando a gente fala na política, 5 meses isso. é pouco tempo, né? E na área de esporte também, Léo, que é um ponto que meio que fica ali de lado, fica esquecido, mas a gente conseguiu também já a gente iniciou no mandato passado o curso de arbitragem para futebol de campo e a gente entregou o certificado já nesse mandato. E nesse mandato também a gente já conseguiu o curso de arbitragem para futsal. Então, assim, hoje a gente tem, eu posso errar o número aqui, mas se eu não me engano, para campo a gente formou para 55 pessoas e 55 pessoas, se eu não me engano. Isso, 55 árbitros. Dentro dos 55 parece que tem 3 mulheres. E futsal também a gente, não sei se foi 60, eu não tenho esse número exato, mas também teve algumas mulheres. E assim, a inclusão, né? Você vê que as mulheres também se interessando para participar. E quando a gente fala que é um ponto que não é muito visto, que a gente vê mal o jogador, o gol, mas sem a arbitragem, uma arbitragem competente, e as coisas não funcionam como a gente gosta. É porque a gente que é amante do futebol, do esporte, né? A gente condena muito, a gente vai assistir, o juiz está roubando, É, tá, o juiz não sabe isso. apitar, não conhece a regra. Então, assim, pelo menos a gente tem que começar
pelo menos a parte de dando um treinamento, né? Dando um curso desse, então às vezes a gente tem que valorizar. Quando você consegue um curso desse, é bastante importante para dar credibilidade ao resultado, Isso. né? Então, assim, fica bastante envolvente. Tem pessoas que querem bandeirar, tem cara que não gosta, não sabe jogar bola, mas ele é apaixonado, quer Quer participar, participar, e aí justamente. de uma forma ele acaba aprendendo a Isso, arbitragem e acaba participando isso. dessa outra forma, né? E assim, Léo, dentro do curso, a Câmara passada para a Câmara atual é uma Câmara que gosta do esporte, vamos dizer assim, a Câmara mais ligada ao esporte. Tanto é que a gente criou o Baba da Câmara. E nesse Baba da Câmara a gente tem levado alguns árbitros desses que se formaram. Já tá, tipo, pra E ir ganhando, praticando, né? ir praticando, ganhando experiência. Então, assim, a gente também tem dado essa oportunidade nesse sentido. Pronto, já que você falando também que a Câmara é uma Câmara mais ligada ao esporte, eu percebo também essa questão da renovação da Câmara foi até mesmo na idade também, né? Eu vejo Isso. que está sendo cada vez mais uma Câmara mais jovem, né? E queria que você deixasse também assim, esse recado, assim como você está dizendo que era um desejo seu desde criança, talvez pela questão da família, mas para os jovens, assim, o que é que você diria para os jovens participar mais da política? Não às vezes como candidato, mas também como participar da política. A política ela se faz dentro da escola, na comunidade, na rua, né? Então, assim, o que é que você diria para um jovem hoje? É os políticos sem mandato, né, Léo, que a Isso, gente chama. Então, assim, perfeito. tudo na vida tem que ter renovação. Tudo tem que ter renovação. Então, assim, os jovens têm que participar sim, porque o futuro tá lá, tá neles. Então, a gente aconselha, assim. A Câmara passada, a gente tinha, junto comigo, no início do mandato, se eu não me engano, 4 vereadores abaixo de 30 anos. Essa não tem ninguém abaixo de 30 anos. Já a Câmara, vamos dizer assim, envelheceu um pouco, né? A média ficou Isso, mais velha? a gente tinha quatro, se eu não me engano, 4 abaixo de 30. Esse Hum, mandato a gente não tem. Acho que só acho que o Júlio, não, o Juliano tem mais, já tá mais abaixo, não. Juliano é mais novinho, Já, não. já, Alô, presidente! já passou também, alô, presidente. Já passou também, porque eu sou, acho que o segundo, ele é o mais novo, eu sou o segundo mais novo. Mas já envelheceu um pouquinho, vamos dizer assim. Então a gente tem que incentivar, sim. Os jovens é o futuro, tem que participar da política, diretamente e indiretamente também. Aproveitar aqui e mandar um alô aqui para nosso amigo Francelino Carvalho da Guarda aí, o ex-vereador. Nós estamos juntos. Meu parceiro, Denis Almeida também, Deus né? Seu primo Almeida, também. meu Rapaz, sua primo. família é realmente. Rapaz, os Almeida, segundo Emil, diz que os Almeida é tudo besta. Emil vai brincar assim, mas diga que é Ziel. Diz que o Ziel, a Ziel diz que o Almeida mais besta é ele já é vereador do Juazeiro. Mas Almeida, eu vou querer. Eu costumo dizer que Centro-Sé vai dominar o mundo. Porque não tem um lugar que eu tenha andado que eu não ache alguém de Centro-Sé. E agora os vereadores lá, é aqui. Rapaz, vocês. Sua família também, Arthur. Eu conheci aqui você primeiro aqui em Juazeiro, depois veio lá na sede, mas vocês têm também assim, as raízes no interior, né? Interior de Alegre, né? Tem raiz em Ponta d'Água, tem raiz em Brejo, tem raiz em Junca, assim, quando foi puxar da raiz mesmo, tem todo lugar disso aí, Todo lugar tem, né? tem uma pontinha ali, tem uma ramificação. Os Almeida é a família é muito grande. Quando a gente fala que, na tom de brincadeira, que os Almeida é besta, de besta não tem nada, são tudo inteligente ali, né? Pessoas servidoras, tem tudo para crescer mesmo. E um forte abraço também para Eminho, para Ziel, o- os vereadores da Almeida também, um de Sendo Sérgio Azevedo. Rapaz, agora que eu vou aproveitar aqui com você também, como da área da saúde, sua irmã, né, bicho? Renatinha, um abraço. Você tá aqui com a gente sempre, tá no nosso peito aqui, no nosso coração. Aí, Arthur, vendo agora aqui que a gente já falando dos seus, do seu pensamento futuro, o seu projeto que você pensa aqui para frente, a gente já viu que você já declarou seu voto aqui com o Juvenils. Claro que vai manter sua amizade com o Zó, isso é inabalável, né? É questão de Isso. voto, é que o apoio incondicional, 100% Juvenilson. Isso aqui Zó a gente só já tem viu. um defeito, rapaz, ó. Que Que foi? é vascaína, mas a gente releva isso aí. Mas nós pro Juazeiro, Juazeirense, então, É. e a gente já vai escapando pelo outro Aí lado, já a né? Juventus é flamenguista, pô. Na hora de pesar, aí fui pra Juventus. Flamenguista aí, ó, tá vendo? Pois, Arthur, agora sim, a gente pegar alguns ganchos aqui e deixar também. Hoje, qual é a maior dificuldade hoje para sendo o vereador hoje de Centro-Sé? Qual é a maior dificuldade que você está encontrando hoje por ser vereador?
Léo, ser vereador, na verdade, ser político não é fácil, né? Porque assim, a política, ela de um tempo pra cá, ela tem sido vista como uma coisa ruim, que não é. Política é coisas boas. Então, assim, é o que a gente pede é a maior participação das pessoas na política. Que às vezes o que você fala aqui para um, o outro conta para outro, mas você às vezes não acompanha o trabalho do dia a dia. Eu acho que um dos pontos negativos, acho que é essa falta das pessoas se envolverem mais, acompanhar mais de perto, para ver o trabalho de cada um, o que é que a gente faz, o que é que a gente consegue. Então, assim, dessas ações que a gente citou aqui, que já foi conquistado, tem pessoas que, quando você conversa, não sabem, porque talvez não acompanham ali nas sessões, não acompanham nas redes sociais. A gente pede mais a participação para saber as coisas boas que chegam, porque tudo que vem é através da política. A política, ou diretamente, indiretamente, ela está envolvida em todas as situações. E a boa política, ela é boa para todo mundo. Você tira pela evolução da nossa cidade, né? Sendo ela evoluiu bastante, então você vê o comércio, a cidade crescendo. Quando a cidade está indo, é bom para o comerciante, é bom para tudo. É bom para as crianças, que vai ter uma educação melhor, vai ter uma saúde. A saúde é um ponto que, se você pegar todo o investimento que você tem e botar na saúde, a saúde ainda vai faltar alguma coisa. Eu falo porque eu sou da saúde. A saúde não é fácil. Você tem sua esposa também que é da área. Então, assim, é participar mais, procurar soluções, planejar e evoluir. Eu acredito que a gente tem que acabar um pouco com essa estigma de dizer assim, todo político é ladrão. É, Quem não fazem nada. Cara, você participa. é, Você vai lá na Câmara, pelo menos saber o que é que o seu vereador está fazendo pela sua comunidade, pela sua cidade. Então, assim, primeiro eu acho que o pessoal deveria participar mais, acompanhar mais as sessões e cobrar, entender qual é o trabalho do vereador. Porque assim, não, eu já fui falar aí com ele há 10 vezes e ele não resolveu nada. Não, mas não é assim. Então, assim, quando a gente chama lá para um PPA, rapaz, vai participar. Lá é a hora de vocês dizerem qual é a necessidade que você Isso, está vendo. Então, e o vereador vai estar ali representando. Então, assim, esse que é, eu acho que nos primeiros passos, quando a gente fala assim, da população participar, né, de um mandato, participar da política, que é o político sem mandato, é isso, né? Então, tá levando essas demandas para vocês, que é o que vocês vão correr atrás, que vai estar solucionando na medida do possível, porque nada vai acontecer assim não instalar ali dentro, né? justamente. Então, não é fácil. Pois, Arthur, vendo aqui de tudo que a gente conversou aqui, para não se alongar, a gente ficar aqui bem à vontade, manda um recado aqui pro seu pessoal aqui. Fique à vontade, meu querido. Deixar aqui um forte abraço para toda a turma de Sente e agradecer a Léo pelo convite. Léo, é o primeiro que eu participo. Então, assim, já fica na história, né? Se a gente vai participando de mais alguns, a gente nunca esquece. Mas vai voltar aqui. Se A preocupe que primeira eu vou vez, trazer aqui com mais novidades, né? a primeira vez a gente nunca esquece. E espero voltar trazendo mais conquista, né? Quando a gente retornar aqui. Então, é deixar um forte abraço, principalmente para a turma de Centro-Sé, meus amigos, meus familiares, eleitores, a população de modo geral. E dizer que estamos aqui à disposição, cada um de vocês, e que a gente está buscando sempre o melhor. Então, é isso. Um abraço no coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aí, rapaz, tem uma cobrança para lhe fazer aqui. Porque teve um evento lá que você foi um dos organizadores, né, juntamente com a prefeita Ana Passos, que foi bastante elogiado aqui no Vale, que foi um evento da natação. E um pessoal está constante me procurando para poder falar contigo. Vai ser bom que eu lembrei agora, eu vou receber a mensagem aqui, aí eu agora vou lembrar que o pessoal está doido para poder fazer lá um evento de vela, que é o kitesurf, eles querem fazer um evento lá de vela. Então, que viram o apoio, como foi feito para a natação, e eles ficaram, rapaz, veja lá, porque a gente viu as imagens, ficaram muito massa, querem fazer lá. Eu vou passando esse pedido aqui para você, que você é muito ligado ao esporte. Aí você me pede e eu vou pedir também. Mas vamos levar sim, pegar esse Pega o projeto, né? Vou projeto pedir ao direitinho, pessoal, levar. eu vou falar com ele aqui, eu A vou gente pedir. tenta parceria a nível estadual, parceria municipal, a gente tenta. E assim, se chegasse um evento desse lá em Centro-Sé,
Evento top, né? Você é todo banhado do Rio São Francisco, dá pra fazer. A terrinha é muito linda, né? E todo mundo falta quer não, explorar. isso. Quando eu teve o da natação, esse pessoal entrou em contato daquela época. E agora Isso. aqui, vendo aqui, o pessoal já entra em contato Isso novamente, mesmo. querendo esse executar lá, porque assim, eles até falaram que queriam primeiro de Remanso até Centro-Sé, depois não, ficaram vendo outras ilhas para poder fazer em voltas. Então, assim, é um pedido que eu vou estar lhe passando aqui. Tomara que logo em breve você retorne aqui para anunciar com eles aqui, para a gente estar falando sobre esse evento por lá. Vamos pedir também. Vamos pedir. Me pede, eu peço a ele pede, e aí. Vamos pedir a quem pode dar, né? É verdade. Pois, pessoal, gostaria de pedir a vocês que compartilhem aqui, ó, curtam, comentem aqui, que é assim que você vai respondendo, certo? E vocês também vão sugerindo aí quem é que a gente pode estar trazendo para poder fazer esse bate-papo aqui, que não fique cansativo, que fique de uma maneira interessante, que seja esclarecedor. E assim que vocês tiverem Arthur, quer que Arthur volte aqui para explicar tal situação. Pronto, a gente pede também para ele voltar aqui, para a gente estar falando sobre isso também, o que vocês tiverem de dúvida, a gente entra em contato, assim que possível, ele vem aqui, porque eu estou aproveitando hoje o tempo que ele está passando aqui por Juazeiro, para poder pegar aqui e entrevistar ele aqui, fazer esse bate-papo aqui. Porque a gente também mantém o nosso estúdio lá em Centro-Sé, né? Nossa base é lá. E hoje aqui é assim, vai passando, epa, vem cá, dê um pulinho aqui para poder a gente bater esse papo, viu? Pois, Arthur. E já deu para ver, né, Léo, que você não alivia nas perguntas, não. Tem que dar uma apertadinha, que poder a gente... tem que saber o manejo, senão... É porque o povo quer saber, rapaz. E aí a gente tem que fazer também com o pessoal... Mas tem que apertar, para ver que muita gente às vezes pensa, né? É jogo carta marcada, é combinado. Não, aqui o negócio é sério. É sentar aqui que a gente vai conversar, eu aqui representando... Pois é, tem que ser sabido para dar uma. Pois, Arthur, meu amigo, eu lhe agradeço mais uma vez. Valeu, eu que agradeço o convite. Você não vai escapar, não, vai ter a segunda, a terceira. Espero que cada vez mais você chegue aqui para poder trazer mais coisas para a Centro-Sé e venha aqui comunicar com a gente aqui. Estamos à disposição. Foi beleza, meu amigo. Valeu, meu amigo. Valeu.